O pórtico da obsessão, ele tem uma característico de sinergizar para encontrar um lugar de uma vulnerabilidade, e isso se expressa por comezinho da vida diária que pode redundar num enfraquecimento da minha imunidade moral. Ontem eu estava mexendo na cozinha e vejo andando do lado uma barata, e quando eu fui tentar fazer uma abordagem para retirar, porque aí tem como deslocar do ambiente, ela escondeu e, com a permanência dela ali debaixo de uma esteira, não tive como encontrá-la e continuei movimentando aquilo que precisava aqui, lavando louça, fui escovar o dente, tomar banho. E ficou sumida e deixei. Inclusive porque espalho aqui nesse ambiente uma isca que tem veneno, com o intuito de manter uma razoabilidade, porque o inseto ele vem mesmo e procura o ambiente da casa, seja barata, rato, formiga. E é preciso ter uma parafernália que permita tratar essa questão sem correr um risco de uma contaminação microbiana que pode acontecer pela barata, o rato, a urina da leptospirose. A formiga tem o complicador de passear de um banheiro para a cozinha, daí ela permanece em diferente ambiente da casa. E existe uma orientação de colocar o papel higiênico usado no banheiro direto no vaso, que a rede de esgoto absorve aquilo. Porque se tiver um lixinho ali no banheiro, é uma isca para uma formiga que entra em contato com aquele conteúdo ali e leva para um pão que ela encontra na cozinha, visto que elas são hábeis e passeia por andar e andar, que não há dificultosidade para ela. E quando foi o término da arrumação que havia ocorrido e fui fazer a oração da noite antes de deitar, a reflexão daquele dia, me veio como uma simples barata, ela pode ser usada para uma deságue de alteração
emocional e o guiso de artimanhar com diferentes elementos para que eu seja pega de inopino pela tentação obsessora. Quando você tem, em relação a um animalzinho desse, que esconde, de repente ele pode estar passeando em cima de você e ter passado por algo que estava dentro de um prato, isso pode despertar um receio e uma cascata que viabiliza acrescer novo conteúdo obsessivo caso eu esteja na mira de um. E ocorre que, no caso de estar sob o auspício de um colapso obsessivo, onde eu acedo à tentação e resvalo na queda, vai ser acrescido novo elemento sinergizante para me fraquejar e formar um feixe obsessivo. De manhã, antes de eu ir para o trabalho, como é um ambiente escolar, e no momento próximo às 7 horas está uma locomoção intensa, pendrive, carro passando, moto, bicicleta, um transeunte a pé, prefiro chegar ali uns 5 minutinhos antes, bem próximo do horário de entrar para a sala de aula, para facilitar o deslocamento naquele local, no pré e no subsequente, me dirigir até a sala. E ocorre que, para esse tipo de enfoque, preciso estar atenta, visto que um imprevisto pode sim ocorrer, mas eu preciso me preparar para que não atrase, com a disciplina do horário e do trabalho que precisa ser realizado com fidedignidade. Somente que, por essa janela estreita da hora que estou no preparo aqui até chegar lá, costuma ter algumas microintervenções que atrasa aparentemente, que acaba chegando no horário aprazado, mas que me mostra a iminência de perder a hora. E nesses momentos cruciais costuma vir uma ideia negativa, uma tela obsessiva, para que eu, precisando da atenção para desviar daquele foco e nutrir um pensamento elevado, tenha micro atrasos de alguns minutos que possa ser usado num deságue para um atraso de fato. A pedir de mim uma cautela e um cuidado para que seja em condição de manter
uma vibração elevada e, ao mesmo tempo, chegar na hora, no compromisso que tem. Mas isso mostra uma tática da tentação que é corrente na vida de todos nós. Visto que quando existe uma determinada possibilidade de uma falha da minha parte, eu não vou ser abordada por aquele elemento apenas. Vai acontecer uma associação e precisa me encontrar cada vez mais forte. Por isso, na nossa oração, não é recomendado pedir que Deus levifique a minha cruz. O que eu preciso pedir é mais força para lidar com o que vivo e com aquilo que oportunamente me alcança. Visto que a tentação, ela é oportunista. Que vai funcionar à guisa de uma cilada, onde o próprio medo e a sensibilidade exacerbada, visto que pode ser que eu não tenha um sentido de órgão espiritual para um êmulo importante para uma boa ação, e aí eu preciso contar com os sentidos que eu tenho mesmo, mas me erguendo apesar deles e me distanciando da necessidade da gratificação desse sentido. Porque se eu for esperar eu ter o sentido espiritual para o que preciso realizar e para o bem-sucedimento disso, vou ficar parada. E isso passa pela urgência de prescindir da gratificação e da sensação do sentido. E quando eu procuro fazer esse movimento de intensificação da luz e de irradiação, isso vai me ajudando a angariar essa força moral para lidar com algo que vai encontrar sinergia para me deter e enfraquecer. Quando nós consideramos os nossos órgãos de sentido, perci, visão, audição, tato, paladar, olfato, não há um que me permita compreender Deus. Para que possa fazer essa experiência, o único caminho é o amor em ação. Visto que pelo sentido, não tenho como entender e assimilar uma percepção de quem seja Deus, por inexistência de um órgão do sentido que me permita assimilar isso.
viver isso. Mas pela caridade em ação é possível eu me aproximar de Deus e estar o seguindo, visto que Deus é amor. Daí, se eu preciso prescindir do meu sentido físico para me aproximar de Deus, amando, para avançar eu preciso prescindir desse mesmo sentido físico. E uma outra questão do sentido passional, que é um risco, é que nos leva a valorizar essa sensação pela sensação. E quando eu estou diante de algo que é eclipsório para mim, por ser ciclópico, colossal, eu posso cair no erro de elogiar desnecessariamente ou combater famintamente. E essa é uma questão delicada quando consideramos que na lavra da volta para o astral de trabalhadores da área tecnológica existe um bem-sucedimento maior do que o retorno de médiums, dos quais muito volta para o astral fracassado naquilo que se propôs a empreitar. E nós temos responsabilidade, enquanto uma sociedade e um conjunto que, ao abordar aquele médium que tem um trabalho, seja na cura, numa psicografia, numa psicofonia, que para mim é grandioso, acabo, pelo meu sentido extasiado e pelo fato de ter um apego à sensação do sentido, elogiando fartamente esse médium e faço um desserviço para a sua vigilância. Em que elogio aqui, elogio acolá, acaba inchando a cabeça e vindo a cair. O sangue sobe da arrogância e o vulnerabiliza, inviabiliza para aquilo que ele estava fazendo e levando benefício através daquilo. Mas esse nosso costume de elogiar fartamente e anestesiar o outro com isso é algo que tem a ver com a nossa busca do sentido pelo sentido, que é patente em nós. E ao mesmo tempo, isso me faz combater famintamente aquele o qual entendo uma conduta que me incomode por algum motivo, eu retorno com esse tipo de agressão. Daí, antes a crítica desonesta do que o elogio farto.
Uma pregação da Maíse Braga, ela no fim pede para que não seja aplaudida. Quando, certa feita, o aplauso soou, e nesse ensonamento foi interceptado por ela dizendo que poderiam continuar a aplaudir porque aquela efusão era direcionada a Jesus, que havia preleado aquele momento e levado bênção para cada qual. Isso mostra que aquele orador, aquele que está em evidência, uma figura pública, ou num trabalho onde ele está em contato usando um quinhão medianímico emprestado a ele a título precário na direção de alguém, isso vem junto uma preocupação de não pedir elogio e de combater tenazmente quando isso aconteça. E ela dizia que uma forma que ela encontrou para não envaidecer quando chegasse um elogio até ela é que, mesmo fazendo o contrário do que ela havia realizado, o elogio chegaria da mesma forma. Em sendo assim, aquele que traz isso para mim, no formato elogioso, se me encontrasse fazendo o oposto, seja em algo bom, seja em algo sombrio, aplaudiria do mesmo jeito. E é uma norma de conduta para que, da mesma forma que eu sou afetada negativamente por um elogio a esmo, não fazer isso com o outro. Pode haver um incentivo, um alerta para o continuismo da caminhada do outro, mas sem derrapar nessas danças do sentido que só nos oblitere e dificulta o nosso avanço. Ainda quando consideramos que estamos num estágio evolutivo em que o amor que nós conseguimos realizar está imiscuído com inveja, com ciúme, com arrogância, com egoísmo. Quando considera relacionamento de casal, onde existe um amor genuíno entre os dois, mas derrapa para aquele ciúme excessivo, para aquele apego pérfido, para uma inveja solapante. Para uma impaciência desnecessária. Pode acontecer de denegrir e degenerar algo de fato em caridade que havia ali. Então, nós estamos num estágio que precisa de muita vigilância para que não degeneremos e desvirtuemos o sentimento da caridade per si. Porque ainda é da nossa condição misturar pitadas do nosso sentimentalismo
da nossa mistificação, da nossa excitação, nosso anestesiamento. E algo que estava tendo um efeito positivo acaba se tornando negativo. Recentemente circulou na mídia a polícia que entra num barraco, tinha um rapaz de 24 anos ali dentro, que parecia estar envolvido com entorpecente, e a mãe de fora, que com um grito pedia para que abrisse o barraco para ela entrar, e a polícia lá dentro, surda ao rogo dela lá de fora, acaba metralhando o garoto, que chega até o hospital ainda com vida e vem a desencarnar. E mostra o anestesiamento e o sentido deturpado que nós tendemos a ter. Porque ali ele estava pela audição escutando um clamor dessa mãe lá de fora, um pedido em pranto dela, e ao invés de atender, se fez surdo para aquilo que chegava em forma de apelo e de missiva para ele, e realizou o ato nefando. Em sendo assim, quando nós conseguimos desatrelar do sentido físico para valorizar o essencial, e a humildade nos ajuda nesse passo, de usar aquilo que aprendi com a devida grandeza, elevação, e dar valor ao que realmente importa, é possível, inclusive sonar dentro, no desdobramento, poder captar e assimilar a orientação do Cristo que possa se derramar na vigília. Que ao acordar, vou dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Me aponte caminhos para aquele dia, e para que eu possa ter uma volta em termos de um pensamento que me afluxe, uma ideia de algo que foi passado para mim no desdobramento do sono, e que na pauta dessa espiritualização da matéria e essa desnecessidade da confirmação, da ratificação do sentido, me faz ter condição de ir desenvolvendo esse órgão espiritual do sentido. E quando ocorre de haver algum uso indevido de uma visão para uma espionagem nefanda, de uma fala para levar o outro à perdição, à falta de fé,
Pode acontecer de, numa existência ulterior, eu vim com aquele órgão do sentido atravancado e ter gradação de cegueira a pedido de mim mesma para ter maior chance de vencer aquele pendor negativo, ou de vir com uma gagueira, uma mudez, que pode também ter gradação de condição. E na resiliência, nessa humildade supracitada, é possível sair daquela encarnação via túmulo para levantar essa égide sombria e voltar a uma fala comum no astral, ou voltar a uma visão normalizada. Mas pode acontecer de, numa rebeldia sistemática, eu saia, demande o além com aquela condição perispiritual, daquela cegueira que tinha aqui, mas consigo ver o espírito sofredor. Aquilo que é nobre, eu estou cega por permanecer naquela condição de falta de visão, mas consigo identificar vulto sombrio, tela hórrida. E algo que ajuda para assistência a este desencarnado é uma boa pregação instrutiva, que para aquele que tenha dificuldade na visão, essa pregação vai ser ouvida por ele e o beneficiar. Quando colocar um vídeo desse teor, acionar a legenda, que entenda o escrito daquilo que está sendo falado ali, para aquele irmãozinho desencarnado que tenha a audição obliterada, mais uma visão normal, pode acompanhar aquilo que está sendo falado ali, lendo aquela legenda. Daí isso é uma prática corrente nossa. Vai colocar aquele vídeo para que não beneficie apenas a mim, mas aquele que está próximo e que tem a visão apenas para ler aquilo. E aí eu mantendo essa legenda acionada sempre que ele for ver, vai beneficiá-lo. E é um momento que urge para essa conduta, visto que, segundo Chico Xavier, o período de degredo começou na Segunda Guerra Mundial e vai terminar em torno de 100 anos depois, que dá em torno de 2040. Daí é um momento que urge esse auxílio recíproco.